Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, estamos de volta ao livro de Ruth. E estamos ainda no capítulo 3. No último programa, nós avaliámos os 3 primeiros versículos deste capítulo e vimos como é importante ter alguns princípios de vida para manter uma relação conjugal saudável. Vimos como Ruth foi aconselhada pela sua sogra, Noemi, a ter um procedimento cauteloso, de alguma forma, a agir de uma forma sábia também para conquistar o coração de Boaz. E daí tiramos muitos princípios para a vida familiar. Infelizmente, às vezes nós somos um pouco assim, preparamos para a nossa relação antes de nós casarmos, preparamos tudo, temos o máximo do cuidado com a roupa que vamos vestir, com, enfim, o penteado que temos, o cuidado que temos com este ou aquele perfume que usamos, mas infelizmente muitas vezes depois do casamento esse brilho, esse cuidado desaparece. Então eu creio que é fundamental, e falámos acerca disso, nos relacionamentos conjugais as pessoas manterem esse cuidado, enfim, no seu coração, essa ideia de continuar a conquistar o coração da sua esposa e a esposa continuar a querer conquistar o coração do seu marido. Certamente, quando os casais fazem isso, a relação familiar e o ambiente familiar muda de certeza. Eu tenho visto vários casais com algumas dificuldades na sua relação e quando cada um começa a preocupar-se mais com o seu próximo, cada um começa a preocupar-se mais com o seu cônjuge, em querer agradar ao seu cônjuge, em querer, enfim, chamar a sua atenção, manifestando o seu amor para com ele, as coisas na vida familiar mudam substancialmente. Então, Noemi deu sábios conselhos para Ruth poder conquistar então o coração de Boaz. E vamos voltar a ler só estes 3 primeiros versos e depois continuaremos a leitura deste capítulo 3 do livro de Ruth. E vamos continuar certamente a tirar lições para a nossa vida familiar, mas ao mesmo tempo para a nossa vida espiritual e a nossa relação com Deus também. Vamos ver então capítulo 3, livro de Ruth. Se tiver a sua Bíblia, eu recomendo que a abra e possamos juntos então ler estes textos da Palavra de Deus que tanto têm para nos ensinar. Diz assim a Palavra de Deus: E depois Noemi disse a Ruth: Minha filha, não já está no tempo que eu tente encontrar-te um marido que te faça feliz? Eu tenho estado a pensar em Boaz, e além disso é nosso parente. Eu sei que ele vai esta noite peneirar a cevada na eira. Por isso, faz o que eu te digo. Lava-te, perfuma-te, arranja-te bem e vai lá até à eira, mas não de modo que ele te veja antes de ter acabado de jantar. Então estes foram os conselhos de Noemi, a sua nora Ruth. Ela deu-lhes alguns conselhos importantes. Era um período de festa em que Boaz estaria certamente no campo com os capatazes e os ceifeiros e toda aquela responsabilidade de trabalho, estava a ultimar os trabalhos, e então Noemi aconselha que Ruth não interfira nessa altura, que ele nem a veja nessa altura, que ela só apareça depois do trabalho estar concluído e depois então de Boaz ter jantado e estar numa fase, digamos assim, de começar a aproveitar a festa. Então estas foram as recomendações que Noemi fez à sua nora Ruth. Então era necessário naquele período este preparo, depois da ceifa, depois então de preparar os cereais. Então havia uma grande festa e aí todos os trabalhadores se juntavam nessa grande festa na eira. Era um dia de facto público, um dia onde as famílias se reuniam, traziam toda a gente e ali era uma grande alegria naquela altura, com danças e cânticos, depois de toda aquela azáfama. Certamente em algumas regiões do nosso país ainda se sente um pouco desta tradição que vivemos em algumas partes do país mais rural, onde se aproveitava para fazer também a colheita e fazia-se também depois a debulha do trigo e etc. E as pessoas sabem que se juntavam normalmente no final de todo o trabalho
para ter alguns cânticos e poder então alegrar-se também com o fruto da terra. Alegrar-se, no fundo, com o sustento que conseguiam tirar para a sua própria vida. Então este era o período em que se encontrava Boaz e todos aqueles trabalhadores. E Noemi, então, recomenda a Ruth que ela tivesse alguns cuidados. Se vestisse bem, se perfumasse, tomasse banho, pudesse se arranjar, de alguma forma pudesse pôr de lado as suas vestes de viúva. No fundo, era o que Noemi estava a dizer. Ok, o tempo do luto terminou, agora é tempo de começares a pensar também na tua vida. E isto é mais uma vez uma recomendação para cada um de nós. Talvez aqueles que perderam entes queridos, muitas vezes é difícil ultrapassar essa situação e eu compreendo perfeitamente. Infelizmente já tive de passar pela mesma situação, mas é necessário chegar a um período da nossa vida em que terminamos o luto. Então é o que Noemi está a recomendar aqui à Ruth. Ela deve então terminar o luto, deve então mudar de vestes, deve então começar a viver a sua vida e deve então preocupar-se agora em conquistar o coração de Boaz. Era o fim de várias semanas de colheitas e o dono do campo oferecia então esta festa muito grande, uma festa de ação de graças. Era uma festa não só para o povo se alegrar, mas acima de tudo também era uma festa de agradecimento a Deus, pois Boaz reconhecia que era Deus que lhe dava todas as coisas, todo aquilo que ele tinha era benefício que Deus lhe trazia. Então, ele agradecia a Deus por Deus ter cuidado dele. Então Ruth está presente, aproxima-se de Boaz e ela está ali no meio daquela multidão, daquela pequena multidão, a celebrar, a alegrarem-se, a cantarem provavelmente em volta de uma fogueira. Então estão alegres por aquilo que puderam obter naquele ano com as colheitas. Certamente ele conhecia bem a história de Ruth, Boaz, ele estava por dentro desta situação, desta viúva, e então era necessário que eles se aproximassem um pouco mais. Boaz era de facto este parente que poderia de alguma forma resgatar a Ruth, mas ele não era de facto o parente mais próximo. Era a pessoa que estava perto da família, poderia ser um candidato forte a resgatar a Ruth, mas havia de facto uma outra pessoa, um outro parente mais próximo, e era necessário que passasse a conversa por esse parente mais próximo. Nós já vimos no último programa que a nação de Israel tinha este hábito cultural de que as viúvas pudessem ser então cuidadas pelos parentes mais próximos para suscitar descendência ao marido falecido. E dessa forma, as viúvas também assim eram cuidadas de uma forma financeira, de subsistência. E Boaz seria então um dos parentes que estaria nessa condição de resgatar a Ruth, mas ele não seria o parente mais próximo. Era simplesmente uma possibilidade que ele tinha. Então Ruth aproxima-se dele no sentido de manifestar também os seus sentimentos. Manifesta que de facto desejava que fosse Boaz a adquirir esse direito, digamos assim, esse direito de casar-se com a viúva. Então ela manifesta esse desejo a Boaz. Então era preciso que a viúva reclamasse de alguma forma, manifestasse de alguma forma que desejava que isso acontecesse. Então Noemi, mais uma vez, sabiamente orientou Ruth para que ela pudesse manifestar esse desejo de uma forma clara, mas ao mesmo tempo de uma forma cuidadosa, não fosse acontecer que ela tivesse interpretado mal os sinais de Boaz e por algum motivo Boaz não tivesse interessado em Ruth. Mas por isso, então Noemi diz que ela deve ir com cuidado, deixar Boaz então terminar o trabalho, deixá-lo jantar e depois então ela deveria de se aproximar. Ela deveria então ter o cuidado suficiente de se arranjar, pôr-se bonita para de facto se aproximar de Boaz. No fundo é aquilo que cada casal de namorados muitas vezes faz. Quando sai, preparam-se, arranjam-se, mudam de roupa várias vezes antes de poder sair de casa para poder então o rapaz agradar à menina e a menina agradar ao rapaz. Era isso que Ruth estava a fazer com Boaz, tentando conquistar o coração deste homem para que ele se tornasse esse resgatador, esse homem que poderia então retirá-la desta situação, por um lado, mas ao mesmo tempo manifestava esse amor por ela. Então era provavelmente algo que já era bem conhecido, como vocês já têm ouvido a história que temos relatado aqui nos programas.
Boaz já tinha dado várias vezes recomendação para beneficiarem Ruth na altura das colheitas, que ela pudesse não simplesmente só apanhar as espigas que caíam, mas até aquelas que já estavam nos fardos, prontos para serem levados. Mesmo assim, ele dava permissão para que ela pudesse retirar de lá sementes para si e para Noemi, a sua sogra, e assim sobreviverem de uma forma mais adequada. Então, várias vezes já Boaz tinha privilegiado Ruth em relação às outras moças que certamente andavam ali no campo. E agora Noemi continua a dar recomendações à sua nora Ruth. Vejamos então o que diz o verso 4 aqui do capítulo 3 do livro de Ruth. Se tiver a Bíblia, continua a acompanhar-nos nesta leitura. E diz assim: repara onde é que ele se vai deitar. Depois levanta-lhe a manta aos pés e deita-te aí. Nessa altura ele próprio te dirá o que deves fazer quanto ao casamento. Está bem, vamos fazer assim como disseste, respondeu Ruth. Vemos então que Noemi continua a dar algumas instruções a Ruth na forma como ela deve se conduzir. Era importante que Ruth tivesse um comportamento digno, continuasse a manter a sua dignidade como mulher, pois apesar de tudo o relacionamento com Boaz e ela era um relacionamento ainda bastante distante. Esta atitude que Ruth tem de se deitar, como dizemos nós, no refrescante chão de Boaz, intitulamos este capítulo 3 assim, tem a ver com esta atitude de proximidade de Ruth para com Boaz. Primeiro vemos que ela, ao fazer isto, ela manifesta o seu desejo de que este homem case com ela. Esse é o primeiro desejo que ela manifesta. Depois, em segundo lugar, ela manifesta aqui também uma atitude de submissão para com este homem. Por outro lado, ela manifesta ainda também uma atitude de cuidado. Estamos lembrados que isto era um tempo de ceifa e as pessoas estavam a dormir ao ar livre, provavelmente. E então, ela, ao deitar-se junto aos pés de Boaz, estava a manifestar o seu cuidado para com esse homem também, no sentido de que ela própria estaria disposta a cuidar do bem de Boaz. Por isso ela se deita aos seus pés, para lhe aquecer os pés. Eu sei que para nós ocidentais isto parece ridículo. Para nós ocidentais, pensar que uma mulher se fosse deitar aos pés de um homem, alguns ficarão já bastante preocupados, e os direitos da mulher e tudo mais. Eu creio que aqui a Ruth fez isto não com um sentimento de ser capacho de Boaz, e desculpa-me a expressão, ou alguém que está a ser maltratada por Boaz, não, mas antes pelo contrário, com uma atitude de cuidado para com este homem, manifestando assim o seu amor para com Boaz. Eu penso que hoje talvez não seria correto uma mulher fazer isto. Não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com a nossa maneira de encarar o amor, mas eu penso que as mulheres, assim como os homens, deverão continuar a pegar neste princípio. E qual é o princípio? É o princípio do cuidado pelo outro. Ou seja, hoje devemos descobrir na nossa própria cultura, na nossa própria forma de estar na vida, como é que nós podemos manifestar o nosso cuidado para com o nosso cônjuge? O marido para com a esposa para com o marido. Provavelmente não será desta forma, deitando-se ali aos pés do seu marido, ou aos pés da sua esposa, mas há de haver certamente formas pelos quais você pode manifestar o seu carinho, a sua preocupação, o seu cuidado. Talvez, na altura em que o seu esposo ou a sua esposa está doente, cuidar dele com empenho. Talvez, de vez em quando, o marido ou a esposa preparar-se uma refeição especial. Talvez levar a jantar fora. Talvez levar a ver um filme, ou cinema, ou um teatro. Enfim, isto manifesta cuidado para com o seu cônjuge. E no fundo era isto que Ruth estava a manifestar para com Boaz. Ela estava a manifestar o seu cuidado para com Boaz, que estava a dormir ao relento, e assim ela aproxima-se e aquece-lhe os pés, para que ele não fique doente ou constipado. Se Boaz fosse um pouco como eu, se eu durmo com os pés destapados, rapidamente me constipo, e era necessário que, de facto, tenha cuidado todas as noites de proteger bem os meus pés para que eles não fiquem destapados. Não necessito, de facto, que a minha esposa, de forma alguma, se deite aos meus pés, não faz parte, como disse, da nossa cultura, mas tenho que ter o cuidado de tapar bem os meus pés para não me constipar. Talvez Boaz tivesse o mesmo problema, não sei, e Ruth, preocupada com a sua saúde, então cuidou de Boaz. Este é o princípio que interessa ficar. Espero que não entendam mal aquilo que as escrituras dizem. Infelizmente, às vezes as pessoas
utilizam mal a Bíblia para maltratar as mulheres ou os homens, ou dizer até Deus é injusto. E quando nós não compreendemos aquilo que a Bíblia ensina, então podemos fazer dela o que nós queremos. Infelizmente, há muitas pessoas a fazer isso com a Bíblia, trazendo más interpretações das Escrituras. Mas quando nós entendemos os aspectos culturais, quando nós entendemos o contexto histórico em que o texto bíblico foi escrito, certamente nós tiramos lições interessantíssimas para o nosso dia-a-dia. Então aqui, esta lição que é importante ficarmos é que Ruth manifesta esse cuidado para com Boaz. Ela está preocupada com Boaz e manifesta de uma forma bem prática. E você deve fazer o mesmo para com o seu cônjuge. Mas continuando a olhar para o capítulo 3, deste romance interessantíssimo entre Boaz e Ruth, nós vamos ler o verso 6. E diz então assim o texto bíblico: E lá foi à eira nessa noite, seguindo as instruções da sogra. Boaz, depois de ter acabado de comer, deitou-se satisfeito ao pé de uma meada e adormeceu. Então Ruth veio sem fazer barulho, levantou uma ponta do manto aos pés e deitou-se aí. De repente, por volta da meia-noite, ele despertou e sentou-se admirado. Havia uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou Boaz: Quem és tu? Sou eu, senhor. Sou Ruth. Faz de mim tua mulher de acordo com as leis de Deus, pois és o nosso parente mais chegado. Vemos como Ruth foi sábia ao agir com Boaz. Certamente Boaz ficou admirado ao acordar à meia da noite com uma mulher ali deitada aos seus pés. Esta mulher de facto era Ruth, e era ela que estava ali para lhe pedir que ele se tornasse o seu resgatador. Boaz de facto era este parente mais próximo, por um lado, ainda que no entanto havia um parente ainda mais próximo de Ruth que teria esse direito primeiro que Boaz. A história de Boaz é de facto esta história bonita. A história de Boaz e Ruth é uma linda história de romance, é uma bonita história de amor. E vemos que a Bíblia trata também destes aspectos importantíssimos da relação entre o homem e a mulher. Vemos aqui este homem rico, este homem notável na sua terra, que se apaixona e aceita esta mulher pobre, humilde, esta mulher estrangeira, que vem para a sua terra, em Belém, e ali tenta de novo a sua vida. É de facto uma história bonita de amor entre um homem e uma mulher. Ruth então quer que ele seja este resgatador, este homem que de alguma forma vai solucionar os seus problemas também, em termos sociais e em termos familiares, e que vai suscitar uma descendência ao seu marido já falecido. Noemi, então, está a dar as orientações a Ruth. É ela que, de alguma forma, conhecendo bem a cultura e como uma mãe preocupada, mantém esta atitude. E isto é uma lição para as sogras. As sogras que me estão a ouvir neste momento, tomem atenção à forma como Noemi cuidou da sua nora. Ela não fez discriminação, ela não a tratou mal, ela não quis ver Ruth infeliz. Antes, pelo contrário, ela tratou-a como se fosse sua própria filha, cuidando e dando-lhe amor e até orientações para que ela pudesse vir a ter uma vida familiar feliz. Então, sogras, tomem atenção aos conselhos que Noemi deixa para consigo. Seja uma sogra amável. Não seja uma sogra que está constantemente a criticar a sua nora em detrimento e, enfim, pondo em oposição com o seu filho, privilegiando o seu filho em relação à sua nora. Não faça isso. Você, ao fazer isso, está a destruir a vida do seu filho e também da sua nora. Noemi, de facto, é esta sogra sábia que tem, de facto, uma atitude correta para com a sua nora, cuidando e preocupada com ela, lhe vai dando conselhos para que ela viva uma vida feliz. Então vemos aqui que este diálogo entre Ruth e Boaz vai continuar. Então vejamos o que diz o verso 10. Graças a Deus por uma rapariga como tu, exclamou ele, pois estás a ser ainda mais bondosa para com Noemi do que já tens sido. Seria natural que preferisse um rapaz novo, pobre ou rico. Portanto, não te preocupes com mais nada, minha filha. Eu tratarei de todos os detalhes referentes a este assunto, pois todas as pessoas na cidade sabem bem a mulher virtuosa que tu és. Vejam bem as palavras aqui de Boaz em relação a Ruth. Ele conhece bem Ruth, certamente ele informou-se, e aliás não só ele, como todas as pessoas da cidade, de acordo aqui com a declaração de Boaz, todas as pessoas da cidade conheciam.
Então Boaz elogia a atitude de Ruth. Ele fica impressionado com a presença de Ruth ali, de alguma forma fica impressionado com o facto de ela estar a reclamar o direito que ele tem como remidor que é, e ele fica ao mesmo tempo muito contente por ela o ter escolhido a ele. Ela, sendo estrangeira, não tem obrigação nenhuma de se submeter às leis israelitas, mas ele, portanto, admira bastante este valor que Ruth tem, no sentido de que ela se submete ao povo, aos costumes do povo, da sua sogra e aos costumes daquilo que Deus tinha orientado. Ela passa a identificar-se com o povo judeu. E ele diz, tu poderias ter escolhido um jovem, alguém da tua idade, provavelmente Boaz seria um pouco mais velho do que Ruth, mas ela optou por se relacionar com Boaz, e isso manifesta o amor que ela tinha também para com a sua sogra Noemi. Vejamos bem o relacionamento entre esta sogra e esta nora. É algo de facto bonito de se ver. É um relacionamento de respeito, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de cuidado, um relacionamento que é profundo entre elas as duas. E é interessante que as sogras pudessem desenvolver o seu relacionamento assim com as suas noras ou os seus genros, pudessem ter esta atitude de cuidado, de interesse, de intimidade, de profundidade, de relacionamento uns com os outros, para que assim as relações dos filhos também pudessem se desenvolver de uma forma mais saudável. O verso 12 continua, ele diz, no entanto é verdade que eu sou o vosso parente próximo, mas existe um outro que é ainda mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite e pela manhã irei falar-lhe, e se ele quiser casar contigo, pois está certo, caso contrário, prometo diante de Jeová que serás minha mulher. Fica aqui até amanhã de manhã. Ela ficou ali aos seus pés até ao dia seguinte. E logo muito cedo, antes que o dia rompesse, levantou-se e foi-se embora, porque tinha-lhe dito que não se venha a saber que uma mulher esteve aqui na eira. Então vejamos que Ruth está preocupada para que nem a aparência do mal aconteça. Não pensassem as pessoas que Ruth e Boaz estavam a ter um relacionamento indigno ou incorreto antes do casamento. Então ela tem o cuidado de não dar essa aparência sequer do mal. E o verso 15 continua a dizer, dá-me o teu chale. E deitou-lhe para dentro do chale 50 litros de cevada como presente para a sogra, ajudando-a a pô-lo à cabeça. Ela regressou à cidade. Então como foi que se passou tudo? Minha filha perguntou logo, Noemi, estava curiosa para saber o que é que estava a acontecer. Quando a jovem chegou a casa, Ruth contou-lhe e deu-lhe então a cevada por parte de Boaz, sublinhando o facto de que Boaz não quer deixá-la regressar sem um presente. Noemi disse-lhe então, tens mais paciência, até veremos o que acontece, pois Boaz não é um homem para descansar enquanto não tiver levado a bom termo o seu intento. Vai ver que hoje mesmo ele trata ainda do assunto. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.